Pessoal, voltamos agora. Educação na perspectiva crítica. Eu já deixei aqui. A gente vai falar da perspectiva crítica, olhando para teorias crítico-reprodutivistas, e, nesse caso, vamos falar do Louis Althusser, tá? Da teoria dos aparelhos ideológicos de Estado. E também vamos falar, por outro lado, também de teoria crítica, né? De teorias crítico-transformadoras, e aqui eu trago, nesse caso, o Gramsci. A gente vai falar aqui do Gramsci. Agora, tanto nesse caso quanto nesse, nós estamos trazendo ideias marxistas, né? Então, Louis Althusser e Gramsci. Como eu falei para vocês num vídeo anterior, eu acho que no primeiro vídeo, no começo aqui desse assunto, você pode relacionar o que nós estamos estudando com outros temas e aulas, como, por exemplo, tendências. Nas tendências, nas aulas sobre tendências, a gente faz um estudo sobre essas teorias crítico-reprodutivistas aqui. Eu menciono elas. E depois a gente fala também de teorias crítico-transformadoras. As tendências progressistas, por exemplo, a crítica social dos conteúdos, a histórico-crítica do Saviani. Então, elas são crítico-transformadoras, ou seja, a ideia é buscar a transformação, não simplesmente denunciar o problema de reprodução da desigualdade social. Bom, vamos falar mais disso. Então, eu vou deixar esse esqueminha aqui e agora, antes de falar do Louis Althusser, vamos fazer alguns comentários sobre essa perspectiva crítica. Primeiro, a educação pode servir para uma reflexão crítica sobre a sociedade capitalista, visando a sua superação. Então, quando a gente fala de visar a superação, é transformação social. Apoiando-se no materialismo histórico, a educação transformadora considera o capitalismo apenas como uma etapa da caminhada da humanidade e empenha-se na criação de condições para a realização de novas revoluções sociais que conduzam ao fim da sociedade capitalista e sua substituição por uma organização social regida por relações cooperativas e igualitárias. Tal visão de educação interessa à classe trabalhadora e aos defensores do socialismo. Bem, então esse é um primeiro ponto. Até já fiz um comentário sobre esse ponto anteriormente, a ideia de superação do sistema capitalista. Por quê? Porque existe um sistema melhor, sem contradições, com justiça, enfim, que seria, por exemplo, o socialismo, não é? É óbvio, gente, que aqui nós estamos estudando os dois lados, tá? Não estou aqui para falar qual é melhor, qual é pior, não é essa a ideia. É simplesmente elucidar. Materialismo histórico dialético, que é a base desse pensamento marxista aqui. Para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Tanto no capitalismo como nas formações sociais anteriores a esse sistema, o resultado da luta entre as classes, que estão em conflito permanente porque buscam alcançar seus interesses que são opostos, gera movimentação da realidade social, gera o desenrolar da história. Quando a luta de classes atinge o seu clímax, a classe subordinada, dependendo da sua organização e capacidade de influenciar outros grupos sociais, pode alcançar o poder. Então aqui o clímax é quando ela fica insustentável, né? Então a Revolução Francesa, por exemplo, já era insustentável a relação entre, de um lado, o sistema ali absolutista e de outro, o burguês, né? Então o burguês chega um momento em que ele consegue se organizar, ele consegue o apoio de outros segmentos sociais e promove a sua revolução social. E da mesma forma poderia acontecer com o proletário, lutando pelos seus interesses, tá? Bem, acontece que, fazendo uma análise
das organizações sociais ao longo da história, desde a antiguidade até hoje, a gente vai ter diversos sistemas de produção e diversas formas de organização social. Basicamente, escravismo, feudalismo, sistema de servidão, etc., e sistema de classes. E também tem sociedade de castas, enfim. Sempre existe ali, né, um grupo contra o outro. A gente sempre tem as relações de poder, a gente sempre observa nas diversas organizações sociais as lutas de classes ou entre grupos sociais. Para Marx, o capitalismo é a última formação social em que subsistem contradições materiais. Com a ascensão da classe trabalhadora ao poder e a construção do socialismo, elimina-se a divisão entre as classes proprietárias e não proprietárias. Então, por exemplo, o próximo estágio de organização social, que no caso vai superar o capitalismo, que seria o socialismo, não há contradições materiais, então não tem essa coisa de fulano tem mais propriedade do que outro, não existe essa desigualdade. Segundo Marx, com o advento do socialismo, a humanidade sai da pré-história e entra na história. Então ele vê o socialismo como um caminho de evolução da sociedade humana, beleza? Como eu falei para vocês, eu não estou aqui para ficar discutindo o que é melhor e o que é pior, até porque seria inútil essa discussão. Nós estamos aqui para elucidar. Agora, vejam, como eu falei aqui, nós temos, na perspectiva crítica, a possibilidade de analisar as teorias crítico-reprodutivistas e também as teorias crítico-transformadoras. A gente vai começar aqui com a teoria de Louis Althusser. E nós vamos perceber como que está organizada a sociedade na visão desse teórico francês e de que forma essa organização influencia no sistema educacional e também no sistema de trabalho, tá? Louis Althusser. Então, preliminarmente, nós temos o seguinte, Marx, ele é um marxista, tá? O Althusser é um marxista, é um sujeito que foi militante do Partido Comunista na França, foi um pensador marxista. Então, preliminarmente, Marx entendia o Estado capitalista como um conjunto de órgãos ou instituições. Então, o que faz parte do Estado capitalista? Será que o Estado capitalista é simplesmente o burguês com o seu sistema de produção? Lógico que não. Então, o Estado capitalista compreende o exército, compreende a polícia, compreende a administração do governo, a justiça, etc. E qual que é a função desses órgãos do Estado, dessas instituições do Estado? Assegurar e conservar a dominação e a exploração da classe burguesa sobre a classe operária e demais grupos sociais subordinados. Por exemplo, a justiça ou o sistema de leis, né, legislação mais a justiça. A gente tem lá as relações entre empregador e empregado. Então, o empregador ele explora o empregado legitimado por uma lei. Que hoje, por exemplo, quando a gente leva para uma discussão prática da nossa realidade, a gente tem uma CLT que desagrada o empresário, que deseja a flexibilização da CLT. Uma vez que aconteça a flexibilização da CLT, a exploração do trabalhador pelo empresário está legitimada pela lei e está garantida também pelo sistema jurídico, né? Então, é isso que o Marx quer dizer em outras palavras. A gente consegue usar esse pensamento do Marx para entendermos a nossa realidade atual, inclusive. Também é preciso nós falarmos de ideologia nesse momento. Só um detalhe, pessoal. Aqui eu vou aproveitar o ensejo para fazer a seguinte pergunta, com base nesse primeiro ponto. Por que se o proletário está sendo explorado pelo burguês, por que a classe proletária, que é a maioria da população, por que ela não se rebela? A resposta está aí, não é? Justamente por quê? Porque dentro do Estado capitalista existem órgãos e instituições que inibem o proletário. Inibem no sentido de assegurar e conservar a dominação e exploração da classe burguesa sobre a classe operária. Beleza? Então é para isso que serve toda a organização, todo o aparato do Estado capitalista. Ideologia. Ideologia é uma falsa crença. De acordo com Marx, ideologia é isso, é uma falsa crença.
Marx a entendia como falsa consciência das relações de domínio entre as classes. A burguesia utiliza a ideologia, no caso a ideologia burguesa, para impedir que a classe trabalhadora entenda como se dá a relação de exploração a que ela é submetida no capitalismo. Na verdade, essa ideologia burguesa ela é utilizada para construir relação de submissão do trabalhador com o burguês. E nós temos uma série de frases, né, de ideias que são lançadas, inclusive pela própria família, né? Por exemplo, frases como, vou colocar uma aqui que você conhece: quem trabalha vence, quem trabalha cresce na vida, né? Então, ó, quem trabalha cresce na vida. Não estou falando que seja uma mentira, né? Depende muito do que significa crescer. Mas essa é uma frase utilizada para entorpecer a classe trabalhadora. Porque, na verdade, se o sentido de crescer na vida for de enriquecer, ela está errada. O que faz enriquecer não é o trabalho, é a exploração do trabalhador que faz enriquecer. Então, numa visão marxista, o que faz enriquecer não é o ato de trabalhar, mas o ato de explorar o trabalhador e realizar lá, exercer a mais-valia, não é? Então, essa frase faz parte dessa manifestação ideológica burguesa, ok? E a ideologia serve justamente para justificar, né, a realidade de exploração. E o Estado? O Estado é visto como um aparelho repressivo. Então, na luta de classes, o Estado é utilizado pela classe dominante, como nós vimos aqui acima. Ele é utilizado pela classe dominante na luta de classes, no caso pela burguesia, para oprimir a classe dominada, o proletário. Eu digo que professores são proletários, tá? Isso é um pensamento meu e outros autores também pensam assim. O professor é um proletário. O que acontece quando o professor vai fazer a sua greve, a sua manifestação? Como que ele é recebido pelo Estado? Como que a gente observa isso na maioria das vezes? Então, aquilo que a gente fala, não quer dizer que nós temos que endossar tudo que Marx ensinou e ter isso como uma religião, não. Mas muito do que Marx ensinou faz parte do nosso cotidiano até hoje. Aparelhos ideológicos de Estado. Bom, então, só para nós entendermos, o Estado é um aparelho repressivo? É. Só que o Estado ele não assume só um papel repressivo, ele também assume um papel ideológico. Tá? Imagine, por exemplo, o Estado ter que o tempo todo assumir o papel repressivo. O que nós teríamos na sociedade? O tempo todo conflitos. Grupos de trabalhadores ali, ó, contra a polícia, contra as forças armadas, sangue, violência. Geraria um caos social. E isso é péssimo para o burguês. O caos social é péssimo para o sistema de produção, para o mercado, enfim. Então, o Estado, de acordo com Althusser, ele, na verdade, não vai exercer apenas um papel repressivo. Ele também vai exercer um papel ideológico. Tá? Então, ele também vai trabalhar no sentido de convencimento, né? Não só através da força, mas também através do convencimento. E é aí que surgem os aparelhos ideológicos de Estado. Então, as instituições encarregadas de divulgar a ideologia dominante, os valores da burguesia, são os aparelhos ideológicos de Estado. Assim, temos o aparelho ideológico religioso, que compreende as diversas igrejas. O escolar, a escola, nós vamos ver que é o mais eficiente de todos. O familiar, afinal, quem nunca vê, né, um pai, uma mãe falar, você tem que estudar, você tem que ser um bom funcionário, você tem que... Então, ele reproduz aquela ideologia que foi lançada pelo burguês, às vezes inconscientemente, né? O político, que abarca os diferentes partidos políticos, o sindical, o da informação, representado pelas emissoras de televisão, rádios, jornais e outros meios de comunicação, o cultural, o jurídico, com suas leis e suas cadeias. Então, o que acontece? Cabe a esses aparelhos ideológicos divulgar o que interessa para a burguesia, seus valores, sua visão de mundo, e procurar convencer a classe trabalhadora de que a visão de mundo da burguesia é a melhor para toda a sociedade. Então, a partir dos aparelhos ideológicos de Estado,
além da repressão que é realizada pelo Estado, pela polícia, pelas Forças Armadas, existe também o convencimento, a atuação pelo convencimento, ok? Nós podemos dizer, em outras palavras, que as relações de exploração, as relações de dominação, elas são mantidas pela força e pelo convencimento, de acordo com o Althusser. Relações de dominação. Força, pelos aparelhos repressivos do Estado ou pelo papel repressivo do Estado, e convencimento, pelos aparelhos ideológicos do Estado. E o mais eficiente deles, gente, no caso aqui do convencimento, é a escola. É o mais eficiente. E por que a escola é o mais eficiente? Simples. As crianças, os alunos ficam muito tempo na escola, né? Então, eles ficam muito tempo na escola. E nesse caso, o papel da escola é inculcar, é levar, é reproduzir dentro do currículo, dentro das relações, os valores, a ideologia dominante, e fazer com que o sujeito seja treinado e adestrado para viver a vida social de acordo com esses valores dominantes e de acordo com os interesses dominantes. Ok? Bom, então vou colocar aqui, escola. Como que age a escola? É o aparelho mais eficiente, como eu falei. Ela age através da inculcação. Inculcação. Tá? Ou seja, treina o indivíduo para que ele realize o papel produtivo na sociedade e adestra o indivíduo para que ele aceite as regras do sistema capitalista, da sociedade burguesa. Obviamente que a escola se apresenta para o sujeito como se estivesse a serviço do saber. Olha, nós estamos aqui, a escola está aqui para ensinar conteúdos, para transmitir conhecimentos. Então ela se apresenta como uma instituição que está a serviço do saber, porém ela realiza um outro papel. Beleza? Maravilha, Vinícius, entendi. Então aqui nós temos, aliás, eu só escrevi isso só, né? Um slide inteiro para escrever isso, mas eu falei muitas coisas que você pode anotar aí. Então nós falamos do Althusser. A questão, gente, é que o Althusser, ele entende que a escola, por exemplo, aqui, ela está determinada, ele enxerga aqui um determinismo, ou seja, não tem para onde ir, a escola está determinada a realizar esse papel reprodutivista. Nós temos aqui um pessimismo crítico nas teorias crítico-reprodutivistas. Pessimismo crítico. Ou seja, a escola ela já está manipulada e ela não vai mudar, ela não vai ser transformada. Ela vai o tempo todo exercer esse papel aí de reprodutora de valores burgueses e de reprodutora de desigualdades sociais. Então nós temos aqui o pessimismo crítico, essa é a visão dos teóricos crítico-reprodutivistas, dentre eles Louis Althusser. Os outros seriam Pierre Bourdieu, o Baudelot, eu acho que é o Christian Baudelot, Roger Stabler, né? Todos os pensadores franceses. Nós falamos do Althusser. Mas existe uma outra postura crítica, né? E essa postura crítica, que são as teorias crítico-transformadoras, elas entendem o seguinte: a escola realmente reproduz valores dominantes. A escola realmente reproduz desigualdade social. Mas ela pode exercer um outro papel. Ela pode exercer um papel transformador. E nós temos aqui um otimismo crítico. Então, quando a gente olha para a função da escola, ela pode exercer um outro papel. Ela está inserida na sociedade e, a partir dos agentes escolares, dos atores escolares, a partir da conscientização deles, a gente pode oferecer o conflito, né? Ou seja, contrariar esses valores dominantes e buscar a valorização
dos interesses populares da classe trabalhadora, lutar em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Então, a visão que se tem da escola aqui é uma visão otimista, crítica ou transformadora. Então, tem-se um otimismo transformador, que é o otimismo crítico, tá? É a mesma coisa, transformador. Essa visão de que a escola pode ser diferente, pode realizar um outro papel. Então, isso está baseado nas ideias marxistas? Está, mas tem um nome muito forte que serve de influência, que é o Gramsci, tá? O qual nós vamos estudar agora. E essas ideias aqui, o otimismo transformador, crítico, as ideias de Gramsci, elas vão influenciar uma série, por exemplo, de pensadores aqui no Brasil. Então, vamos falar aí dos atuais, né? A gente tem o Paulo Freire, né, que é um nome forte, apesar de não estar mais entre nós. Depois você tem o Saviani, você tem o Gadotti, você tem Lucchesi, Libânio, com as suas teorias, a crítica social dos conteúdos, a histórico-crítica. A gente vai observar esse pensamento em textos de autores críticos fantásticos, como, por exemplo, Vera Kandô. Então, o tempo todo nós estamos lendo textos progressistas, textos críticos sobre educação, pedagogia, etc., que trazem essas ideias que nós vamos ver aqui a partir de Gramsci. Vamos lá, então. Bem, então, o que a gente precisa considerar? Primeiro, a relação entre infraestrutura e superestrutura. Okay? Infraestrutura, o que você vê de concreto, de material na sociedade, que faz parte da estruturação social, e a superestrutura, que está relacionada às normas, às regras, aos valores, às crenças, cultura. Então, o que compõe a superestrutura? O que compõe a superestrutura é o Estado e a sociedade civil. Ok? Como assim, Vinícius? Existe aqui, por exemplo, no âmbito do Estado e da sociedade civil, existe uma disputa pela direção da sociedade. Então, entre a burguesia e o proletário, existe essa disputa. E essa disputa é travada nos fóruns da sociedade civil. Como assim fóruns? Essa disputa é travada nas escolas, essa disputa é travada nos sindicatos, nas associações, dentre outras instituições. Então o burguês leva para dentro dessas instituições as suas ideias, o seu posicionamento, ele vende o peixe dele. E o trabalhador faz a mesma coisa. Tentando o quê? Tentando agregar a sua causa a outros segmentos sociais. Então é essa a realidade enxergada pelo Gramsci. Tá? Isso acontece também dentro dos partidos políticos. Então, a partir da infraestrutura, forma-se a superestrutura. Então, nós temos um sistema de produção. Com base nesse sistema de produção, tem uma superestrutura, né? Um sistema de crenças, de ideologia, de valores. Ou seja, o Estado e a consciência social, que são os seus andares superiores. Ok? E a escola está aí. A escola é aquele ambiente de disputa pela direção da sociedade civil, ou seja, quais são as ideias que a escola está veiculando. O burguês, o proletário, eles vão começar a lutar por um espaço dentro da escola, dentro do currículo escolar. E como eu falei para vocês, vocês vão ver autores críticos brasileiros, espanhóis, enfim, trazendo essas ideias para os seus textos. O Sacristã, por exemplo, quando fala de currículo. Aqui diz, na sua estratégia para chegar ao poder, a classe trabalhadora deve utilizar esses espaços da sociedade civil para transmitir a sua concepção de mundo. Aqui é muito interessante, porque a classe trabalhadora ela não tem que ficar isolada, ela não tem que se isolar, ela tem que se integrar. Ela tem que se integrar no sentido de, ela tem que fazer parte dos partidos políticos. Então você tem, por exemplo, ali, Partido dos Trabalhadores, nós precisamos estar na política para a gente passar a nossa forma de ver o mundo.
para nós passarmos os nossos valores, para a gente lutar por um espaço na sociedade, por transformação social. A gente precisa estar na escola, a gente tem que estar nos materiais didáticos, a gente tem que estar nos sindicatos, em outras instituições. Tem que fazer parte dessas instituições, levar a causa o discurso, os fundamentos, as ideias e angariar novos seguidores ali para essa causa. Tá? O objetivo, então, é de construir relações sociais fraternas e livres da exploração do homem pelo homem, e assim conquistar outros grupos sociais subalternos para a causa socialista. Subalternos, no caso, ao burguês. Então, existem outros grupos que estão subordinados aos interesses burgueses. Preciso me aproximar desses grupos e falar, ó, vamos nos unir a essa causa popular, a essa causa do trabalhador, a esse interesse. Então, é isso que o Gramsci traz. E qual seria, então, o papel social da educação? Seria contribuir para manter as atuais relações sociais de exploração capitalista ou servir de instrumento para a revolução socialista? Depende, pessoal. E, na verdade, pode servir para os dois. Por quê? Porque a escola é utilizada tanto pelo burguês para reproduzir os seus valores, tanto que nós vimos isso aqui, né, a partir das teorias crítico-reprodutivistas, que é uma percepção de realidade. Crítico-reprodutivista é, opa, peraí, o que a escola está fazendo? Olha, a escola está reproduzindo valores burgueses. Só que não tomam iniciativa no sentido de sugerir como transformar essa realidade. Aqui sim. Aqui nós temos sugestões sobre como transformar essa realidade. Então a escola, ela está a serviço, sim, do burguês, da classe hegemônica, reproduzindo interesses, enfim. Só que ela também pode estar a serviço dos interesses do trabalhador, da massa populacional. Ela pode estar a serviço dos dois lados. Tudo vai depender da luta social, vai depender da mobilização das classes, de fatores como esses, ok? Então a escola, gente, aqui eu vou colocar aqui para vocês, ela pode ser um espaço de reprodução, tudo vai depender, ó. Ela pode ser um espaço de reprodução, mas ela pode ser também um espaço de contra-ideologia. Então ela é um espaço de reprodução ideológica, serve ao burguês, de contra-ideologia, serve à classe trabalhadora, ok? Ela continua aqui, muitas vezes, sendo espaço de contra-ideologia, ela continua reproduzindo, sendo reprodutora, sim, só que ela assume um outro papel, um papel transformador, que é de não permitir a manutenção desse papel reprodutivista. Então, a escola, como espaço de contra-ideologia, assume um papel transformador. Aqui nós temos transformação, o anseio pela transformação. E no caso, a escola vai transmitir aí ideais revolucionários, né, da classe trabalhadora. Bom, aqui vem um conceito de Gramsci muito importante, que é o do intelectual orgânico. O Gramsci entende que existem dois tipos de intelectuais, os tradicionais, tá? Então, os intelectuais tradicionais e os intelectuais orgânicos. Os tradicionais estão comprometidos com a tradição e com a cultura dominantes. Já os intelectuais orgânicos, eles têm o papel de criar, de fomentar a consciência entre os membros da classe a que pertencem. Então, o papel do intelectual orgânico é justamente o de se ligar à causa da sua classe social, do seu grupo social. Então, por exemplo, o filho do trabalhador, né, ele se transforma no intelectual orgânico quando ele começa a lutar, então ele adquire conhecimento, ele se forma para lutar pelos interesses da sua classe, da sua causa. Ok? E como que atua o intelectual orgânico, ou como deve atuar o intelectual orgânico? Como nós vimos, é sempre no sentido de unir forças. Então, na luta pela hegemonia da sociedade, esses intelectuais orgânicos procuram dar às classes a que estão vinculados, tanto a burguesia quanto o proletariado, uma visão de mundo
homogênea. Então, o intelectual orgânico burguês, ele vai fazer de tudo para manter a classe dele no poder. O proletário vai fazer de tudo para superar essa imposição burguesa e, no caso, se emancipar e também exercer influência sobre a sociedade, né? Bom, eu vou colocar aqui um esqueminha para ver se facilita para nós, que é basicamente o seguinte: como que o intelectual orgânico vai atuar? O intelectual orgânico é um militante, pessoal. Ele vai levar a causa dele para outras instituições, para outros segmentos. Então ele busca outros segmentos, a partir do discurso, dos fundamentos. Ele vai lá, atrás de outros segmentos, de uniões, de parcerias. Seja esse agregamento aqui, ó, essa união pode acontecer pelo caminho da ideologia ou pelo trabalho. Então, se esse intelectual orgânico é o proletário, é o trabalhador, então ele vai se unir aos outros pelo trabalho. Ok? E juntos vão formar um bloco histórico. Um bloco histórico é um bloco com força agora, para atuar, para buscar a transformação. Ok? Então, esse bloco histórico aqui, vamos supor que esse bloco histórico seja um bloco que busca a mudança, a transformação. Então, esse bloco, ele se torna um bloco histórico revolucionário. E se esse bloco histórico revolucionário está se fortalecendo, isso é sinal de que o outro bloco, que é o bloco histórico dominante, está se desagregando. E o que acontece? Dependendo da capacidade de mobilização, das lutas, enfim, esse é um movimento. Então não existe um bloco que será soberano para sempre. Não existe. Porque tudo aqui tem como base, né? Tudo aqui está embasado no materialismo dialético. A gente está o tempo todo percebendo uma sociedade de transformações. Quando a gente fala de educação, sociedade e trabalho, dependendo do momento político, histórico, etc., a gente vai ter organizações diferentes. Então esse movimento faz parte da história do ser humano, das sociedades, enfim. E no caso, quando a gente vai para a perspectiva crítica, a gente foge do funcionalismo e entende que a sociedade não é um todo organizado, equilibradinho, harmônico. Não, existem relações de poder. E é justamente por causa dessas relações de poder que existem conflitos, e são justamente os conflitos que geram os embates e geram a movimentação da história e as transformações sociais, etc. Então, um grupo está no poder hoje, pode não estar amanhã. Tudo depende de tudo isso que nós estamos vendo e estudando. Tá? Então, para o Gramsci, gente, não há determinismo. Uma situação não será sempre a mesma, né? Ela não está consolidada, acabou, pronto, é isso e acabou. Não. Para o Gramsci, não há determinismo. E aqui diz o seguinte: para Gramsci, nada é determinado a priori, anteriormente, né? Antes dos acontecimentos. É o resultado do embate entre as classes em luta que definirá a conservação ou a transformação da realidade social, não havendo previamente ganhadores ou perdedores. E isso aqui é constante. Um grupo sai, entra o outro, às vezes um grupo tenta uma revolução, não consegue, perde num primeiro momento, passam-se alguns anos, ganha num segundo momento, ocorre a transformação social de um cenário, pelo menos político-social, e a gente observa isso na política, na sociedade, no nosso país, o tempo todo. A questão é que essas mudanças influenciam diretamente o trabalho educacional, influenciam a forma das pessoas pensarem, influenciam nas crenças, nos valores, nas regras, nas leis, influenciam numa série de aspectos que fazem parte aí da organização social, tá? Bom, visto isso, pessoal, nós vamos agora falar do mundo do trabalho. Vou fazer uma pausa e a gente volta para falar sobre mundo do trabalho.